Bom dia, meus irmãos. Hoje é terça-feira. Desejo um dia de bênção e de muita vitória para a tua vida e para a tua família. Quero falar hoje sobre o cristão que devemos ser no século 21. Leio para você Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Lendo um livro do autor, deixa eu pegar aqui, do Mark Dever, um norte-americano, ele escreve algumas coisas sobre marcas de igreja saudável, como sermos membros de uma igreja saudável. Primeiro, o que envolve um membro de uma igreja? O que envolve ser membro de uma igreja? Primeiro, fundamentalmente, o ser membro de uma igreja envolve uma vida de arrependimento e fé. A igreja foi planejada para ser a comunidade daqueles que nasceram de novo, a graça de Deus em nossa vida, dando-nos arrependimento e a fé. É evidência por duas coisas. Primeiro, ele vai falar sobre inicialmente o batismo. Então, você que é novo convertido, está congregando, está ouvindo esse vídeo, é hora de você começar a pensar em descer as águas batismais, porque é um mandamento. Lá em Mateus 28, 18 a 20, o Senhor disse: "Ide fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado." Perceba que a igreja não recebeu autoridade para estabelecer mandamentos. Ela tem o dever de obedecer os mandamentos. Então não tem nada que inventar novidade, só cumprir o mandamento do Senhor Jesus. Então, batismo nas águas. Como é que eu faço para ser membro de uma igreja evangélica? Descendo nas águas batismais. Porque o batismo é a porta de entrada para demonstrar confissão pública de fé, negando a mim mesmo e confessando meus pecados publicamente. Rejeitar o batismo e a ceia do Senhor ou qualquer outro mandamento bíblico significa rejeitar a membresia entre os discípulos de Cristo. Meu irmão, é muito sério. Tem muita gente que acha que igreja é uma associação, é um lugar associativo. Igreja é um corpo vivo, um corpo místico como noiva de Cristo, onde você se torna membro do corpo de Cristo. É muito sério. E ele vai falar ainda sobre subscrever a declaração de fé sobre o pacto eclesial. Eu achei interessante trazer para o nosso bom dia de hoje, que todas as vezes que você vai para uma igreja, você precisa fazer parte dessa igreja. Não apenas um visitante, não apenas um observador, mas membro do corpo de Cristo. O que eu devo fazer para ser membro? Primeiro, descer as águas, não é? Participar das Santas Ceias regularmente. Assistir o culto regularmente. Um outro ponto, lá em Hebreus 10, 25, lemos que não devemos deixar de congregar como alguns de vós têm feito. Isso significa que devemos assistir o culto regularmente, não esporadicamente, não quinzenalmente, mensalmente, mas, meu irmão, semanalmente, esteja na casa do Senhor. Culto diário, vá diariamente na casa do Senhor. Para quê? Para que você esteja inserido no corpo, não seja um membro excluído do corpo, fora do corpo. Segundo, a atitude para sermos membros do corpo de Cristo é participar da Santa Ceia do Senhor. Eu aprendi que Santa Ceia é um dos cultos mais importantes para nós. E tem muitos crentes fugindo da Santa Ceia. Paz, meus senhores, fugindo da Santa Ceia. O pastor marca Santa Ceia, ele fica em casa, vai assistir um filme, vai ficar no Netflix, vai passear, ou fica sem fazer nada. Meu irmão, a fé tem esfriado de muito. A reverência pela Santa Ceia, o respeito pelas coisas sagradas tem diminuído. E eu venho aqui no meu bom dia de hoje dizer o seguinte: é hora de voltarmos a ser uma igreja saudável, que participa, que pratica, que não é apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. A Santa Ceia, portanto, é um ato de fé, onde eu vou comungar a minha fé com o meu irmão do lado. Comungar, aí vem, é uma palavra de uma raiz de outra palavra que significa comunhão, comungar a fé, ter comunhão com o meu irmão para participar da mesa. Lá em Coríntios, você viu que a igreja estava totalmente errada. Estavam fazendo banquetes, né? E aí Paulo repreende: meu irmão, quem tem fome come em casa. Aqui não é para encher a barriga, aqui é para memorial, para relembrarmos a morte de Cristo. Se você parou de tomar Santa Ceia, eu aconselho você a voltar urgente para a tua igreja e dizer: pastor, eu quero participar da Santa Ceia, porque
Eu aprendi que Santa Ceia é alimento, não é para o estômago, para a alma. Muitas pessoas estão mortas, e Paulo vai dizer isso muito bem lá no capítulo 11 de Coríntios, quando ele fala sobre a Santa Ceia. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes não apenas fisicamente, mas doentes espiritualmente, porque deixaram de comer o alimento espiritual que é a Santa Ceia do Senhor. Terceiro, participar coerentemente das assembleias. Visto que somos uma igreja congregacional, que congrega, as assembleias, membros, são uma ocasião importante em nossa vida juntos. As assembleias existem para tomarmos decisões. Tão gostoso, né, estar no culto, naquela assembleia entre os irmãos, e nós decidirmos o que fazer, o que vamos fazer no próximo culto, como vamos realizar o culto ao ar livre, como vamos fazer naquela célula, como vamos agir naquela célula, como vamos agir naquele ponto de pregação. Meu irmão, é lá na Assembleia que nós tomamos nossas decisões. Quarto, orar com regularidade. Paulo, quando fala sobre orar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala assim, orai sem cessar. Como devo fazer para ser membro do corpo de Cristo? Batizar, participar da Santa Ceia, congregar regularmente e não deixar de orar. Se você fracassou na oração, eu quero chamar a tua atenção. Ore mais. Quinto, contribuir regularmente. As Escrituras estão repletas de instruções a respeito de contribuir. Por exemplo, Salomão nos ensinou: honra o Senhor com as primícias da tua renda, Provérbios 3:9. Por meio de Malaquias, o Senhor exortou aos israelitas: trazer os dízimos à casa do Senhor. Jesus ensinou seus discípulos em Lucas 6:38: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 16, 1 e 2, fazei também vós como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, eles recolhiam as ofertas. Cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade. Então, a igreja primitiva já tinha essa cultura de que os membros congregavam, se batizavam, ceavam junto e ofertavam, dizimavam junto. Então, meu irmão, esse é um de alguns compromissos envolvidos para que os membros da igreja de Cristo Jesus, não é da Assembleia Batista Presbiteriana, membros do corpo de Cristo, vivam em unidade, em uma unidade salutar, uma comunhão maravilhosa. E eu, como pastor, tenho a responsabilidade de levá-lo a essa consciência para que você reflita aqui nessa manhã de terça-feira, dizendo como tem sido meu cristianismo. Relapso, esporádico, a partir de hoje, contínuo, frequente e permanentemente fiel ao Senhor. Bom dia, Deus te abençoe.